Boa noite, bem-vindo a mais um Roda Viva, que hoje traz da bancada como entrevistadores convidados os jornalistas Mona Dorf, que é produtora de conteúdo digital do portal IG, onde é colunista também, a Joyce Pascovitch, que é jornalista e diretora do grupo Glamurama, Rinaldo Gama, que é editor do Caderno Sabático do Estado de São Paulo, o Rodrigo Levino, que é editor assistente da Ilustrada do jornal Folha de São Paulo, e o escritor Michel Laub, o cartunista Paulo Caruso, como sempre presente, os tuiteiros e convidados especiais. Boa noite, Diogo, bem-vindo, obrigado por ter vindo. Não tem mais um oficial de justiça escondido atrás do balcão, né? O Diogo recebeu um oficial de justiça agora há pouco, enfim, azares da sorte. E você está no Brasil para lançar o seu novo livro, que é A Queda, é o seu 7º, 8º livro. E eu queria perguntar de início o seguinte: você há 2 anos era um colunista famoso, escrevia na Veja sobre política, era muito lido, muito respeitado, mais lido da Veja até. E aí você sumiu, parou de escrever, foi morar fora e agora voltou. Por que você saiu? O que aconteceu? O que você fez nesse período e por que você está de volta agora? Eu saí por causa porque eu pude, em primeiro lugar. Houve a fortuita circunstância de que meu filho ganhou um processo. Ele é vítima de meu filho tem uma paralisia cerebral, é vítima de um erro médico. Depois de 8 anos de processo, ele conseguiu ganhar o processo contra o Hospital Veneziano, que fez um erro grosseiro no parto. Ficou rico. Eu não tinha mais que me preocupar com o futuro dele, com a subsistência presente dele. Lógico que eu pago todas as contas de casa, mas eu não tenho que pensar na herança, que era a minha grande preocupação e o que me obrigava a ter 3 empregos no Brasil. E eu tive 3 empregos por um bom período. E eu não gosto de trabalhar, então, tendo a possibilidade de trabalhar menos, eu optei por trabalhar menos. Em Veneza eu tenho uma vida muito mais tranquila, muito mais barata. Estou escandalizado com os preços aqui em São Paulo. Eu não poderia passar nem 12 dias do mês com o salário que eu tinha antes de ir embora. E acho que a melhor resposta para a nossa permanência em Veneza, para o nosso retorno em Veneza, é um pequeno filminho que está no YouTube, você conhece muito bem. Ele mostra o nosso filho, Tito, com um andador, caminhando da porta da nossa casa até a porta da escola, passando por 2 rampas da Maratona de Veneza, que cobrem as 2 pontes entre a nossa casa e a escola. Nós fizemos esse pequeno vídeo, mandamos o link do YouTube para a prefeitura. Eles mantiveram essas rampas por todo o período escolar e o meu filho ia e voltava da escola sozinho. Tudo que a gente quer há 10 anos é que o nosso filho tenha mais autonomia, tenha mais independência. Isso é a prioridade da nossa vida, é que ele tenha uma vida mais autônoma. E a possibilidade de morar numa cidadezinha pequenininha, onde todo mundo conhece. Eu sou o pai do Tito em Veneza, e com a possibilidade de ir e vir, e ele pode ir e vir com o andador dele, é impagável. E esse livro, Diogo, deixa eu mostrar aqui para os telespectadores, é A Queda. Por que você resolveu escrever esse livro? Porque eu lia um relato da sua relação com o Tito, a sua reação à doença dele, muito novo, muito instigante. Por que você escreveu esse livro? Eu falei no Manhattan Connection ontem, eu venho repetindo há muito tempo, porque é a verdade. Eu tentei encontrar uma resposta diferente de ontem para hoje, mas eu não consigo. É uma manifestação de amor esse livro. Eu precisei encontrar uma maneira para elaborar esse meu amor avassalador pelo meu filho. Não é um sentimento simples. Para mim, era bastante desconhecido dessa maneira, tão arrebatadora. Foi surpreendente, foi tudo muito rápido. E eu precisava digerir um amor tão absoluto. E esse livro foi a minha maneira de encontrar, eu encontrei o caminho nesse livro de exprimir um sentimento tão puro,
por uma... Aproveitando então essa Sim. pergunta do Mário, escrever o livro é bastante compreensível e você explica muito bem isso com essa ideia do amor incondicional Sim. ao título. Né? Duas perguntas. Primeiro, você fala no livro que você teve que renunciar às suas veleidades pessoais, sobretudo as literárias, né? Quer dizer, a soberba literária, essa é a expressão que você usa, sem a qual você, na sua literatura, não existiria. De fato, eu deixei de escrever romances e não pretendo voltar a escrever romances. Duas perguntas. Primeiro, você em algum momento pensou que escrever este livro pudesse soar como um retorno a essa veleidade, vamos chamar assim, literária? Essa é uma pergunta. Segunda pergunta, você acabou de dizer que este amor incondicional você nunca havia experimentado, enfim, de tal modo arrebatador, um sentimento assim. Eu pergunto se esse sentimento, ele se define, se restringe ao âmbito familiar, à sua relação com o seu filho, ou isso, de algum modo, aboliu aquela ideia que você tinha da sordidez do ser humano, que é uma ideia que perpassa todos os seus livros. Isso está escrito literalmente no Contra o Brasil, né? Essa ideia de que o ser humano tem uma sordidez incontornável. Sim. Isso mudou a partir desse seu sentimento pelo Tito? Ou isso ainda é só em relação a esse ambiente? Em primeiro lugar, eu continuei escrevendo. Eu parei de escrever romances, mas eu continuei escrevendo. Eu só sei fazer isso e só sei pensar escrevendo. Como você pode notar, eu tenho uma certa dificuldade para pensar de outras maneiras, de articular o pensamento de outras maneiras. Escrevendo, não. Escrevendo eu consigo ir e voltar, pensar, reescrever. Eu sou um moço esforçado, eu faço... eu trabalho em cima do texto e trabalho com disciplina, com prazer. E então eu continuo escrevendo. Isso daqui é uma narrativa autobiográfica, confessional. Você pode chamar do jeito que quiser, mas é parte do que eu sempre fiz. É um trabalho narrativo, de escritura. Só terminando de responder sobre a sordidez humana, a minha baixíssima expectativa em relação à humanidade me ajudou muito, inclusive, a lidar com a paralisia cerebral do meu filho. Eu nunca tive grandes expectativas em relação a mim, em relação a ninguém. Eu acho que a gente é um ser frágil, do qual não se pode esperar muita coisa. E então não foi um choque ter um filho com paralisia cerebral em nenhum momento para mim. Foi uma coisa natural. Não vejo uma pessoa com paralisia cerebral pior, melhor do que outra. Acho que a gente é um macacão. Não é todo mundo. É um macaco manco, macaco que não é manco. É só isso. Não vejo muita diferença entre as coisas. E me ajudou muito. Não mudou nada a minha visão de mundo. Diogo, o Cristóvão Tesa, que escreveu O Filho Eterno, contando problema pessoal dele, me disse uma vez que ele demorou 20 anos para conseguir falar sobre uma questão tão pessoal. E eu ainda, inclusive, perguntei para ele se ele tinha lido o livro do Kenzaburo Oe, que fala também do problema do filho dele com paralisia. Você leu esses livros todos, de uma certa forma? Do Pontidia também. Os três fazem uma forma de romance da própria história, né? É um romance autobiográfico. Então, eles... Eu li uma entrevista do Tesa não muito tempo atrás, em que ele dizia que com essa forma de romance ele podia exacerbar o sentimento dele. Eu não tive que passar por esse processo. O meu sentimento já era exacerbado. Eu não precisava de um personagem fictício que servisse de veículo para poder exprimir esse amor exacerbado. Inclusive porque o sentimento dele é socialmente antipático. O meu não, o meu é facilmente deglutível e aceito por todo mundo. É um sentimento bom, bonito. Você deixa transparecer o tempo todo que o Tito é uma pessoa bastante alegre, contagiante. Eu, por acaso, nos encontramos ontem, você estava com ele e eu pude ver como realmente é uma criança alegre. E parece que tudo é muito fácil para você.
No entanto, quando você escreve no seu livro de uma forma tão chocante, porque você faz várias referências históricas, artísticas, você lança frases quase que absurdas, eu te falei que até lembra quase que Beckett, né, do absurdo que aconteceu com você, transparece muita revolta e não aceitação. E a gente sabe que a coisa mais difícil é a aceitação. Como é que você trabalhou essa aceitação que hoje você diz, não é fácil, é amor e tal? Aí é um problema ou do autor ou da leitora, porque a aceitação é absoluta. Eu aceitei desde o primeiro segundo. Minha relação com o Tito não teve em nenhum instante, nem um milésimo de segundo, um pingo de rejeição ou de dúvida em relação ao que eu sentia por ele. Nada. Diogo, Eu falo sobre isso, inclusive, no livro, do primeiro contato que eu tive com ele. Eu acho que foi até reproduzido na quarta capa, que ver aquele menino verde sem oxigênio no corpo, eu já estava rendido, já estava na dele. Não, foi muito rápido, foi tudo muito espontâneo, muito rápido, e não passei por nenhum momento, não tive nenhuma dificuldade para aceitar o que tinha acontecido conosco. Diogo, o teu livro é super... Você é um cara sofisticado, o seu pensamento é sofisticado, a sua escrita é sofisticada, as citações são sofisticadas. Desde que o Tito nasceu, em nenhum momento você desmoronou? Não, jamais. Você nunca chorou? Não, eu chorei, eu descrevo... Não, tudo bem, mas assim, no livro, quando você acabou o livro, ou quando você se deu conta de qual era a sua próxima história, como ia ser qual era a novidade na sua vida? Você não teve um momento de desmoronamento? Não. Para mim, a paternidade, esse é um livro sobre amor paterno para mim. Paternidade é um sentimento bom, positivo. Mas você pode desmoronar até com coisa boa. Enfim, tem pais que nasce o nenê e eles desmoronam. Eu não desmoronei, não. E acho que não vou desmoronar. Eu tenho uma relação muito fácil com os meus filhos. Eu fico muito com eles. Eu trabalho pouco, trabalho em casa, numa cidade pequena, levo um para o futebol, levo o outro para cá e para lá. Eu sou uma mãe, praticamente, não sou um pai, sou uma mãe. E não há por que desmoronar. É uma família boa, o que te mobiliza sólida. A ponto de, sei lá, você já chorou com isso? O que te mobiliza a tal ponto de te tirar do teu eixo? O que me tirou foi a descoberta desse amor, foi muito tocante para mim. O momento em que o Tito ressuscitou foi extraordinariamente emocionante. Eu não sou uma pessoa particularmente sentimental, eu diria até que eu sou antissentimental, mas a comoção do renascimento dele foi inigualável. É impossível imaginar um sentimento tão forte quanto esse. E o que eu descrevo no livro é verdadeiro. Aconteceu exatamente, tudo que eu conto no livro é verdadeiro. Aconteceu tudo do jeito que está descrito no livro. As ideias que me vieram à cabeça e que estão reunidas nesse livro são todas verdadeiras porque fazem parte da minha bagagem. Tudo verdade. E só um minutinho. Sim. E depois de uma história tão profunda, né, tão de verdade, você já pensou no que você vai escrever depois? Para qual é o caminho agora?
eu vou me dedicar à minha atividade preferida, que é não fazer nada. É vagabundear pelos próximos. Eu estou com o pé na cova. Segundo esse moço aqui, a primeira pergunta que ele me fez, ele me entrevistou para a Folha de São Paulo, primeira pergunta, como é que você lida com a idade, com a velhice? Não foi bem assim. Eu perguntei se você estava sentindo É a mania da Folha de São Paulo de só ser jovem. Você, cabelo branco, velho, gordo, cheio de pregas na barriga, como é que você lida com essa decadência espiritual, física, moral? Mas, Diogo, foi você quem disse... Ele tem toda a razão, eu estou com o pé na cova, Foi não tenho que pensar muito mais. Esse é o melhor trabalho que eu já fiz, é o melhor trabalho que eu farei. Tudo que virá a partir de agora será uma jossa, porque é incomparável o que eu pude exprimir nesse livro, e tudo que eu dei a esse livro. Deixa o Michel fazer uma pergunta. Ao mesmo tempo, esse amor absoluto que você não fala nada, seu moleque. O amor absoluto que você mostra no livro, que você declara no livro, ele aparece por meio de um estilo, como qualquer escritor. No caso do Tesa, ele até mudou, em vez de falar em primeira pessoa, ele falou... ele narrou em terceira, foi a maneira dele encontrar de narrar a história dele. Então, eu queria saber como é que surgiu o estilo do livro, porque ele é muito claramente antissentimental. Parece que você faz um esforço para combater o sentimentalismo. Né? Assim como... Esforço, enfim, mas claramente é uma operação de combate ao sentimentalismo, como nos seus livros anteriores você combateu o patriotismo, sim, as crenças, a ideologia, etc. Então, quando você começou a escrever esse livro, saiu naturalmente da forma como ele aparece na página, numerado, com imagens? Esse é o aspecto, para mim, mais surpreendente nesse livro, para mim, pessoalmente. Que os outros livros foram muito elaborados, eu perdi muito tempo e pensei, e repensei, e montei diagramas, e pensei nas histórias, como elas se interligavam. Nesse caso, saiu tudo muito naturalmente. Eu tive a ideia de que cada capítulo corresponderia a um passo. Antes de saber quantos passos o Tito daria, que é exatamente. O caso, que ele começa dando 300 e não sei quantos e depois vai a 400. Não, mas quando eu comecei a pensar no livro, ele já tinha dado os 400. Sim, só tem um jogo cronológico aí, mas ele já tinha dado os 359. Quando eu pensei no livro, eu pensei em 359 passos. Foi naquele momento, em 2008. Foi quando eu comecei a pensar no livro, mas ele na minha cabeça, imediatamente, começou a funcionar dessa maneira. Cada passo, cada capítulo corresponderia a um passo, ou cada passo corresponderia a um capítulo, e cada passo do meu filho, que não sabe andar, que tem muita dificuldade para andar, tem uma importância enorme para mim. Então, ele tinha que... E tem um valor por si só. Então, cada capítulozinho tinha que se valer por si só. Ele tinha que se sustentar, você tinha que ficar de pé por si só. Por isso que os capítulos têm esse caráter quase aforístico, que eles têm que ter um começo, meio e fim. Mesmo tendo 3 linhas, eles têm um começo, meio e fim. E quando que você começou a escrever? Que ano que foi? Seriamente, depois que fui embora do Brasil em agosto de 2010. Eu já tinha começado no Rio de Janeiro a escrever. E já tinha lido todos esses livros que fazem referência à história, já tinha se dado conta das coincidências que aparecem no livro, etc. Quase todas. As coisas foram muito simples também, até nisso. Nos outros livros eu fui à procura das informações e das referências. Neste livro as referências chegaram a mim. Eu tenho uma parte muito importante, por exemplo, que que eu falo do Rembrandt. Rembrandt tinha um filho chamado Tito. Esse filho Tito foi exposto em inúmeros quadros do Rembrandt, com as mais variadas fantasias, e era importante para mim, porque eu estou expondo meu filho, estou explorando meu filho da mesma maneira que o Rembrandt explorou o seu filho Tito. E a referência era tão fácil. Esse moço aqui me deu de presente, assim que o Tito nasceu, e nós demos o nome a ele, aquele retrato do Tito vestido de monge. E estava na minha escrivaninha, estava ali na minha frente. E quando eu tive que pensar no tema, e o tema me interessava particularmente, o que eu estou expondo meu filho? O que eu estou fantasiando meu filho, expondo publicamente o meu filho? Até onde eu posso expô-lo?
estava ali na minha frente, o Tito vestido de monge. E era uma referência familiar. Não era algo que eu busquei lá longe, deixa eu pensar no Rembrandt, que o Rembrandt pode pegar bem e rende 2 boas ilustrações, como eu teria feito antes, nos meus romances. Então, eu acho que nesse livro não tem cálculo. Eu acho que a diferença dele em relação aos outros é que ele não tem um cálculo. Ainda em relação à forma do livro, vamos mostrar algumas fotos que tem no livro, porque o livro tem muitas fotos. Eu vou te perguntar e você vai respondendo enquanto passam as fotos. Tem uma forma literária muito intrigante no livro, além dessa coisa dos capítulos curtos. Sim. Uma coisa, primeiro, de repetição. Você repete várias construções verbais, você repete várias formas, você repete várias palavras. E há outras analogias. Você compara uma coisa com a outra. Essas analogias, às vezes, são muito surpreendentes. Tem uma hora que, pela analogia, você compara o Mengele, o carrasco nazista, com Jesus Cristo, que escolhe para que lado vai os vivos, quem vai viver, o Mengele, né, dos judeus, nos campos de concentração, e Cristo, quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Isso foi elaborado, foi consciente, ou com algum intuito, ou veio, como você falou para o Michel, na facilidade? São aquelas minhas 3 sinapses. É aquele pequeno circuito que entra em colisão e dá nisso. Você que é o nosso proustiano, eu digo que... Eu cito aquele trecho em que ele diz que uma quase queda fez com que ele recordasse de uma quase queda em Veneza e que todos os eventos da vida dele, todas as imagens da vida dele se encaixaram como as pedrinhas de um mosaico. Esse meu livro também tem esse caráter. São tantas pedrinhas de mosaico que se encaixam e formam uma imagem tosca, unidimensional, mas que, como tantas imagens, tantos mosaicos bizantinos, exprimem um amor puro. Não é pela Madonna, mas é um amor puro pelo meu pequeno Deus. Como é que você classificaria o gênero? Deixa o Rodrigo fazer uma pergunta, que ele ainda não falou nada. Diogo, você usou as palavras expor e explorar o Tito, coisa que você passou a fazer a partir de 2001, quando tratou dele pela primeira vez na sua coluna. Como você equacionou essa exposição? É uma primeira pergunta. Como você foi vendo os limites até onde eu podia expor o meu filho, afinal a história é sua, mas também é dele. Sim. E a outra coisa é como se ali você abriu um flanco também para os seus opositores. As pessoas passaram também a xingar o Tito, a xingar você. Como isso atingiu e se atingiu a própria criança? Quando eu comecei em 2001, quando eu tratei pela primeira vez do Tito... Chamando de o Pequeno Búlgaro. Chamando de o Pequeno Búlgaro, que é citado só num trechinho do livro, porque as minhas colunas na Veja permeiam o livro, mas como uma forma de diário, porque foi o que eu fiz nesses 10 anos. Quer dizer, enquanto eu estava cuidando dessa criança, eu estava escrevendo as colunas também. Então, elas funcionam como uma espécie de diário ali. Mas o Pequeno Búlgaro, que não me representa mais, eu não sou mais aquilo, não sinto mais aquilo. Aquele estranhamento, era uma espécie de estranhamento. Não mudou completamente o meu sentimento em relação a ele. Aquilo foi uma semana depois que me disseram que ele tinha uma paralisia cerebral. Eu não tinha a menor ideia do que fosse uma paralisia cerebral. Mas teve, como eu digo no livro, eu não digo no livro, mas teve até um intuito pedagógico naquele momento de mostrar, eu cito em outro trecho do livro, mas de mostrar às pessoas que podiam sofrer algo semelhante que não era um drama tão difícil de se enfrentar assim. Naquele momento eu achava importante dizer isso. Eu achava importante dizer, olha, me disseram que meu filho tem uma paralisia cerebral e o negócio, estranhamente, não me derrubou, não me abateu. Eu não desmoronei. E eu achava importante dizer isso naquele momento. Depois não, depois virou, Tito e eu viramos esse livro aí é a minha história. Quando eu comecei a pensar no livro, eu
disse, eu tenho que falar no nome da professora do Tito. Daí eu pensei, não, essa história não é do Tito, essa é a minha história. E daí eu virei o Rembrandt, o meu filho é o meu modelo, ele está lá na minha frente, ele é o meu Jesus Cristo, que foi como o Rembrandt usou o filho dele, é o meu monge, é o meu personagem. Diogo, e ele virou isso aí. Voltando um pouco à questão do estilo, que o Mário mencionou um pouco, não sei se você sabe, que você mora fora, o Michel Laube tem esse livro aqui, Diário de Queda, né? Onde ele também numera o que ele escreve, a história. E isso me chamou muita atenção, né? Eu falei, puxa vida, engraçado, a mesma coisa. E uma vez eu perguntei para o Michel, você fez isso por quê? Por algum motivo? O que são aqueles números? No seu caso, são os passos, né? E no caso do Michel, ele falou, não, foi mais fácil escrever, eu passei para lá, passei para cá, enfim. Aí eu fiquei pensando, falei, puxa, como será que o Diogo classificaria, assim, em que gênero você colocaria o seu livro? Porque se a gente tivesse que comparar com a internet, você faz tantas menções, assim, a gente vai até o Holocausto, a gente vai até Tintoretto, até Rembrandt, Proust também, que passeou por Veneza. São tantas referências que é como se você estivesse acessando um hiperlink, entrando no Proust, entrando em Tintoretto, entrando no Rembrandt e tal. E parece ao mesmo tempo que a sua mente, dando aquelas voltas, você fala que a vida do Tito é circular, que a sua vida é circular e tudo mais. Então, é um estilo muito original. Você inventou uma forma original de falar. E não é uma autobiografia, também não é um romance. O que você pensa disso? Olha, a coisa que mais me deu trabalho fazer foi esse subtítulo, As Memórias de um Pai em 424 Passos, que o título era só A Queda. A minha editora falou, não, estranho, tem o Camus, tem que arrumar, pode parecer que é algo ligado à política, porque pode parecer a queda do Lula, a queda da Dilma, inventa um subtítulo. A coisa mais difícil foi saber se era memórias com artigo ou sem artigo. E eu cheguei à conclusão que eram as memórias, que são lembranças. O livro é um apanhado de recordações, é um apanhado de lembranças, não são memórias. Não é um gênero, o gênero das memórias, é um apanhado de recordações. Eu acho que essa é a categoria. E se puserem assim, eu vou ficar em primeiro lugar na lista dos best-sellers. Em apanhado de recordações, Diogo, é o número 1. Você diz em algum momento do livro, aproveitando essa sua explicação, que lá bem no começo, quando um certo momento que você olha para ele, você diz assim que entre a vida e a morte, aferrei minha vida. Uhum. Se o mal é que impede a afirmação da vida, que é uma ideia nietzschiana, você, nesse momento, tentou se opor ao mal. Uhum. Eu queria saber se, antes do Tito, o que o Diogo pensava de bem e mal, e depois do Tito, qual é a sua ideia sobre o bem e o mal. Que essa ideia do bem e o mal, ela está no início do livro. Sim. E, de algum modo, perpassa toda a sua narrativa da arquitetura da maternidade, até um momento como esse, por exemplo, que você se vê exercendo um livre-arbítrio, vamos dizer assim, né? Entre a vida e a morte, você se segurou na vida. E como você bem notou, é um livre-arbítrio em que eu não é livre coisa nenhuma e não é arbítrio coisa nenhuma, porque eu não tinha nada, eu não podia fazer nada, né? Tudo foi feito independentemente de mim. Eu até um determinado momento da minha vida, antes do nascimento do meu filho, achava que tinha um razoável controle sobre os fatos da vida. E depois do nascimento dele, eu vi que não era exatamente assim, que eu não tinha controle nenhum. A minha vida passou a ser controlada por ele, comandada por ele. Vai para o Rio de Janeiro, eu fui para o Rio de Janeiro. Volta para Veneza, eu voltei para Veneza. Vai trabalhar, eu fui trabalhar. Eu perdi totalmente esse controle e passei a ser um instrumento na mão do meu filho e vi que o livre-arbítrio era a minha leitura do que estava acontecendo. O bem era fazer uma escolha estética que me ligava ao meu filho de maneira total, em que eu podia dar esse amor de maneira
irrestrita, sem intermediários, sem medo. Eu não tenho medo de escrever esse livro, não tenho medo de expor o meu amor pelo meu filho, não tenho medo de expor o meu filho, não tenho medo de sair com o meu filho, que é aleijado, com o andador na rua. Eu não tenho nenhum tipo de. E você sabe que a maioria das pessoas tem um exposição. negócio que chama ferida narcísica, né? Que é quando a pessoa se defronta com um limite, tipo o que poderia ter sido. E é impressionante você não ter isso, porque isso é do ser humano, né? Essa ferida narcísica é uma coisa que 99,99% do mundo tem. Ela me melhorou, a ferida me melhorou muito, porque eu passei a admitir que eu era bem menos do que eu imaginava que fosse, eu era bem pior do que eu imaginava que fosse. E menos onipotente, o que todo mundo... Zero onipotente, todo mundo eu sou um pobre coitado, comandado por um menininho. Isso te deixou mais feliz, não deixou? Essa sensação. Me desresponsabilizou, e nesse sentido mais feliz. A minha vida é extremamente prazerosa, o meu dia a dia é muito prazeroso. Eu ia te perguntar isso, como que é o dia a dia de alguém que não trabalha? Me explica, porque eu estou muito interessada. Como que é? Não, ele trabalha, uma vez por semana ele trabalha. Eu trabalho. Não, tudo bem, mas aquilo é quase... Eu tenho o melhor trabalho do mundo, que é o Manhattan Connection. Uma vez por semana, eu trabalho 1 hora por semana. Então, efetivamente 8 minutos, porque é o que eu falo. 8 minutos por semana, na e quando companhia você acorda de manhã, amigos, como que é? Deve ser uma coisa falando incrível. sobre temas que me interessam, é uma coisa prazerosa. Eu falo, que bom, que bom. É um privilégio. É um privilégio. Você lê, se informa. Hoje eu acordei e falei, puta vida, eu tenho que ir ao Roda Viva, hoje à noite. Espero que não tenha um oficial de justiça me esperando lá. Você vê como não adianta. Essa foi a única punição, mas a minha vida veneziana é muito prazerosa, porque... Fala um pouquinho. Você acorda, você faz o seu café, como é que é? Você vai, você faz exercício, você caminha, você lê. Exercício? Eu estou falando que eu sou vagabundo, vou fazer exercício. Faço nada. Um bom vagabundo não faz nada. Eu levo o pequenininho... Você lava a louça? Não, tem máquina para lavar a louça, imagina. Eu levo o pequenininho para a escola e depois vou para casa, fico olhando, lendo o jornal. Você não cozinha? Não. Leio jornal, leio revista, leio então livro. Então você não faz nada mesmo, né? Faço nada mesmo, passeio de barco. Mas você eu sou motorista, a gente tem uma lanchinha, levo os meus filhos para a praia. Vida boa. Tem um aspecto do seu livro que me atiçou a curiosidade. Você fala da médica, a doutoressa F, você dá a inicial dela, que é a responsável pelo Tito ter nascido com paralisia cerebral. Sim. Ela agiu mal, possivelmente porque queria ir embora, era sábado, fim de semana... pressionou o cordão umbilical, ele ficou sem oxigenação e ficou com paralisia cerebral. Depois, a justiça italiana te indenizou o Tito, puniu o hospital. Os teus sentimentos em relação a essa doutora F, você pensa nela, você se ressente, você quer vingança? Como é que você lida com a pessoa que impediu o teu filho de ter um desenvolvimento chamado normal? Eu, por ela, tenho um desprezo mais absoluto. Ela se aposentou logo depois dos fatos. Ela nem acompanhou até o fim a sentença. Ela obviamente soube da sentença, mas ela já não fazia parte do hospital. Eu nunca a cruzei na rua, mas eu nem reconheceria a mulher na rua. Ela virou eu vejo como o charlatanismo médico, ela personifica isso daí. Mas ela não é uma pessoa, eu não tenho nenhum ressentimento em relação a ela pessoalmente, porque eu não sei quem é, nunca vi. Mas você não teve vontade de dar um murro na cara dela? Diogo, você é uma pessoa que desperta, assim, paixão e ódio ao mesmo tempo. Eu vi na internet hoje à tarde, você é uma pessoa que as pessoas amam, odeiam, e as pessoas têm uma impressão contrária do que você está passando aqui, dessa coisa do amor e tudo mais. Você é uma pessoa agressiva, brava. Você não quis dar um murro na cara dessa mulher no momento, a gente não cometeu sabe um erro nada, médico? Né? Quando acontece um negócio desse, você não sabe por que aconteceu. Me disseram que o teu filho está morto, mas eu não sabia por quê. Eu vinha saber praticamente 1 ano depois, quando nós levamos os papéis a um perito de Roma que falou, isso daqui é um escândalo. Não pode fazer isso, tem erro aqui, tem erro aqui, tem erro aqui, tudo nos prontuários médicos. De fato,
foi fácil vencer a ação, porque nós tínhamos tudo documentado. Você coloca aqui no livro, inclusive, uma foto de quando o coração... A primeira queda do Tito, A primeira queda do coração parou de bater, aqui. No momento, não sabia nada, eu estava perplexo, mas eu só queria... O meu filho nasceu, foi levado para Pádua, minha mulher estava coitada na cama em Veneza, e eu pegava o trem toda manhã e ia ver o meu filho, sozinho. Ali sim, chorando, porque eu estava com o filho morto. E, de fato, quando eu toquei nele, toquei nas costas dele, arqueou as costas, ali eu desmoronei. Foi o único momento de todo esse período em que eu desmoronei. Mas desmoronei de alívio, desmoronei de felicidade, porque meu filho reagia. E eu percebi, como o Rinaldo citou aquele trecho, eu percebi que se ele virasse, e eu disse, se ele virasse um vegetal, eu queria o vegetal, eu queria uma batata. Ele virou a piada da orelha, o seu filho só é uma orelha e é surda, eu ia ficar com a orelha surda. Naquele momento, sim, houve o... Mas essa ideia de vingança que foi mencionada aqui, em relação à médica, por exemplo, você cita num determinado momento que você levou os meninos, seus filhos, à praia onde o Mengele morreu. Sim. E você escreve que foi ali para tripudiar em cima do cadáver de um sujeito que tinha o pressuposto de que crianças como seu filho não poderiam viver. Sim. Né? Do mal absoluto, que foi o que você falou. Isso. Não da doutoressa Facchini, do mal absoluto. Quando você volta... Não era médica. Sim. Eu não tenho, o meu ressentimento não era em relação à médica. O meu ressentimento, sabe, a história que eu conto do T4, que é bastante conhecida, do extermínio dos primeiros recém-nascidos inválidos por parte dos nazistas e depois de todos os inválidos, a história é muito conhecida, mas eu a transformei em algo pessoal, particular. Meu filho ali é o Primo Levi. Ele é o menininho Goi, mas ele está sofrendo o mal absoluto, que é a ideia. E o mal absoluto está na ideia do extermínio, do Holocausto, que é a maior atrocidade da história da humanidade, a maior barbaridade inigualável. E o meu filho, no livro e na minha cabeça, estava colocado ali dentro, porque ele era a vítima predestinada de uma ideia a morrer se tivesse vivido na época em que o nazismo quis exterminar quem era deficiente, quem era diferente, quem era cigano. Mas como eu queria falar nesse livro, nada geral, é tudo particular. Eu coloquei meu filho, é meu filho que está lá, é meu filho que está na câmara a gás. Diogo, você não me respondeu a pergunta sobre os ataques que você passou a sofrer e que eram dirigidos também ao Tito depois de 2001, quando você abordou o assunto na coluna. Sim. Como você recebeu ou como protegeu o filho disso? Não dá para proteger. Eu criei uma espécie de escudo. Eu já ouvi as piores coisas a meu respeito e o que eu posso fazer? Eu sofri um monte de pressões de todos os tipos e sempre lidei razoavelmente bem com isso, porque eu sabia que estava fazendo o meu trabalho direito. Mas então, quando surge o Tito no meio disso? Quando surge o Tito, eu acho abjeto. Sabe, quando o Mino Carta põe no blog dele uma referência doente sobre o meu filho, ou quando ele grita na saída de um restaurante uma referência doente sobre o meu filho, é óbvio que eu sinto asco, repugnância, mas por ele. Não é algo que me atinja pessoalmente. O que eu sinto é que coisa nojenta. É esse o meu sentimento. Só esse. Não é que me desmorone, não é que me atinja pessoalmente, não é que eu me sinta fragilizado por causa disso, nada. Você não tem medo da ignorância, Diogo? Tenho medo da ignorância, sim. Tenho medo
Sim. Nós vamos ter que fazer agora um breve intervalo, já voltamos. Acabou com o programa? Diogo Mainardi. Estamos ao vivo para todo o Brasil e no centro da Arena do Roda Viva, o colunista Diogo Mainardi. Diogo, colunista, até você sair essa última vez do Brasil e ir para Veneza, você ficou 10 anos na Veja como colunista, escrevendo sobre vários assuntos, mas o principal assunto era política. E de uma maneira muito contundente, de oposição direta ao governo Lula, pregando a derrubada do Lula, escreveu dezenas de colunas sobre isso. Muito, vamos dizer assim, participante, com um ponto de vista político claro e ousado, audaz, corajoso, mas contra o governo do PT. Não contra o governo do Fernando Henrique, não contra esse ou aquele outro partido, mas contra o PT quase que exclusivamente. Aí você vai embora, fica 2 anos sem escrever e agora você avisa que não quer escrever mais sobre política. O que era aquilo? Era para valer? Era de verdade? Era falso? Era uma maneira de ganhar vida? Era uma máscara que você usou? Qual a sua posição política, se é que você a tem? O que aconteceu? Era para valer, lógico que era para valer. Eu fiz tudo muito seriamente, eu faço o meu trabalho seriamente. Eu vivo de colaborações para a imprensa há 25 anos. Você me deu o primeiro bico na Veja. Você sabe que quando o Fernando Henrique assumiu, a primeira coisa que eu queria fazer, uma gana danada, era ridicularizar, debochar da obra sociológica dele, no dia da posse. A gente não tinha internet, não tinha nada e eu perdi o momento oportuno. Mas você sabe muito bem, eu falei, eu quero debochar desse homem no dia em que ele for assumir, no dia da posse. Porque eu acho que era a única coisa que eu podia dar, esse desprendimento. Eu fiz isso com o Lula, fiz porque eu podia fazer, porque eu não perdi o momento. E desde o primeiro dia, eu acho que eu fiz o meu papel no perímetro e no âmbito da minha coluna, que era cultural. Então, primeira coluna sobre o Lula, na primeira semana, eu debochava do Zuenir Ventura, que é um cronista como eu, que falava que o pôr do sol tinha ficado mais bonito com a eleição do Lula. Então, comecei debochando da minha área, debochei do teatro, do teatro de rua, do oprimido, debochei do uso que se fazia no PT, do folclore, dos mitos, toda essa coisa caduca, arcaica, antiga, tudo que circundava o PT era velharia que a gente tinha lido 70 anos atrás, e que já naquela época provocava ânsia de vômito intelectual em todos nós. O Lula, pessoalmente, para mim, é nada, é uma figurinha ordinária, nunca tive o menor interesse pessoal por ele. Não tenho desprezo intelectual, tenho desprezo político, tenho desprezo do caráter, em relação ao caráter dele. Eu jamais citaria o Lula se ele não fosse presidente da República. E eu citava, no meu âmbito cultural, o presidente da República. E tudo que vinha atrelado à imagem dele, ao vocabulário, às ideias, aos mitos e à mitologia que se construiu em torno dele, a despeito dele. Diogo, você não se sentia frustrado? Você não se sentiu frustrado, porque você estava repetidamente... A imagem que me vem à cabeça agora, dando socos no ar, tentando com a derrubada do Lula, ele nunca caiu. E frustrado também por ele nunca ter respondido a você, nunca ter se dignado a vir e de alguma forma, enfim, rebater. Eu me diverti, até 2005, eu me diverti como eu jamais tinha me divertido na vida. Foi muito legal fazer isso, eu era praticamente sozinho, eu tinha aqueles 2 terços de página na Veja, eles me bancavam e eu... Hoje foi no processo do Mensalão, Henrique Pizzolato foi acusado de
que peculato, nem me lembro mais. Peculato. Eu fui o primeiro a enquadrar o Pizzolato. Na minha coluna, eu fui o primeiro a citar o nome dele, sempre ligado a financiamento de campanha publicitária, filme, e me processou 2 vezes, de fato. Perdeu as 2, o Pizzolato, mas eu tive essa intuição. Eu falei, que estranho, o cara no Banco do Brasil, cuidando de propaganda, sou filho de publicitário, eu sei como funciona, cuidando de propaganda no Banco do Brasil, e ele é arrecadador de campanha do Lula. Estranho. Eu fui atrás do sujeito, por intuição, mas cuidando da minha área, quer dizer, patrocínio de espetáculo teatral, de cineasta, fajuto. Mas falando cineasta... Então eu não me sinto frustrado, porque eu acho que eu fiz tudo o que podia fazer, com 2 terços de página, com os meus recursos. Eu falei para você, eu tenho uma coluna em que eu digo, eu quero derrubar o Lula, mas eu quero derrubar o Lula com o gravador Kiko do meu filho. Porque derrubá-lo com o gravador Kiko dava uma dimensão do que eu sentia por ele. É pouco. Eu não queria, não é o Watergate. A gente não está aqui, eu não quero o Pulitzer. Eu estava debochando do presidente da República. A minha função era debochar com liberdade, ironizá-lo. Muitas vezes não perceberam a ironia, embora a minha ironia, no caso, fosse muito pesada em relação ao governo, ao PT, mas eu debochei semanalmente por muito tempo. A partir de 2006, eu cansei, fiquei enjoado, recebi 300 processos cansam, fui grampeado pela Polícia Federal, houve pressão de todos os lados e tiravam o anúncio. De parte de quem? Todo mundo do governo fazia pressão, todo mundo mandava recado, era uma encheção de saco permanente. Era Tirar anúncio da revista, do programa? Era também uma pressão do outro lado, gente que me passava informação, Isso gente que me passava notícia. Das fontes. Você tinha fontes que te passavam informações? Você ligava para as pessoas para saber o que estava acontecendo em busca dos teus personagens? Ou as pessoas te passavam, te municiavam? Normalmente eu não saía de casa, eu sou vagabundo, mas de vez em quando me passavam as notícias e eu falava. Contrariamente aos jornalistas, eu sou um cronista, eu não sou um jornalista. Mas você se transformou contrariamente a todos eles, eu recebi 2 semanas atrás, um arquivo com um relatório da PF sobre a Operação Monte Carlo, eu acho, esse negócio de Carlinhos Cachoeira, em que tem um desses espiões, que eu não sei quem é, e um jornalista chamado Mino Pedrosa, e eles estão discutindo uma coluna minha. Eles estão falando... Dadá e Mino Pedrosa. Nessa coluna eu dizia, olha, o Mino Pedrosa organizou uma reunião, me disseram, alguém do PFL, eu dedo a minha fonte, alguém do PFL me disse que esse Mino Pedrosa organizou uma reunião entre Domingos Alzugaray e Lula, na base aérea de Congonhas, porque o Domingos Alzugaray queria uma graninha, isso 2 semanas, da Petrobras, 2 semanas antes do dossiê dos aloprados. Não sei se é verdade, eu confio em qualquer um que me diga algo negativo a respeito do presidente da República, então eu publico. Eu falava assim, dessa maneira totalmente aberta. Agora eu recebi esse arquivo em que eles falam, como é que esse sujeito soube? Deve ter sido alguém do PFL, não pode ter sido alguém, era do PFL, mas não pode ter sido, porque os caras do PFL estão no nosso bolso, como é que é essa história? Como é que eles podem ter passado essa informação? Vendo agora, em retrospecto, é até cômico, mas eu dizia retomando, tudo. Eu dizia retomando o teu raciocínio, você falou que em 2006 começou a cansar. Sim. Hoje você abandonou totalmente o escrito político. Abandonei para sempre. Quem seria teu alvo hoje? Por quê? Abandonei para sempre. Eu fiz o que podia... Eu gastei todas as piadas. Duvido. Eu ia repetir. Imagina, o Brasil é um celeiro de piadas. Não, é um celeiro de piadas repetidas. É um saco. Mas, o Brasil calma o Brasil é aborrecido, o Brasil é repetitivo. Eu cansei, eu tinha mais o que fazer, eu queria fazer esse livro. Eu achava que, para mim, esse livro era mais importante. Este livro era uma realização pessoal muito maior, muito melhor do que mais 5 anos de coluna. Eu não tinha mais a necessidade de ganhar dinheiro fazendo a coluna, eu pude me livrar dela sem ônus,
Entendo perfeitamente. E eu fiquei mais feliz. Eu tive 2 anos maravilhosos escrevendo esse livro. Eu fiz uma opção pessoal, como sempre. Mesmo quando eu escrevia sobre a esfera pública, era uma opção pessoal. Porque minha impressão, desculpe entrar na nossa intimidade. Sim. Eu conheço você há muito tempo, há 30 anos e, enfim, nunca você me pareceu um cara muito político, interessado em política. De fato. De repente você começou e de repente você parou e eu acho hoje você voltou a ser um pouco aquele o que era antes. Isso que eu queria entender. Como é que deu essa sua politizada assim? Mas Mário Sérgio, se você notar... Eu sei que você não vai se dar o trabalho de reler minhas velhas colunas. Não, nunca. Mas se você se desse ao trabalho, você veria que é sempre, o ponto de vista é sempre cultural. Eu estava lá, eu faço o meu trabalho da melhor maneira possível, da maneira mais limpa possível. Achava, num determinado momento, que romper o corporativismo da imprensa era saudável, eu rompi. Porque eu estava numa posição boa, eu estava numa posição de fora, tinha liberdade, tinha autonomia, tinha uma voz, um espaço importante. Eu não ia preencher aquele espaço importante falando sobre asneiras. A cultura brasileira não é o assunto mais entusiasmante que existe também. Se eu tivesse feito coluna sobre a cultura nacional nos últimos 10 anos, eu não estaria aqui no Roda Viva, o que seria um alívio para mim, mas teria sido um aborrecimento atroz. Eu já estaria enforcado a essa altura. E a política foi divertida, porque eu pude discutir questões culturais que se transformaram em morais e policiais, mas não porque eu escolhi assim, mas porque o governo enveredou por essa linha. Mas a minha origem é toda ela da discussão, do debate cultural. Existe alguma coisa que você tenha escrito em termos assim de tanto de assunto quanto de tom, de abordagem que você se arrependa nesse período? Não, eu fiz 2 coletâneas de artigos e eu recolhi quase tudo. Acho que você as coisas se foi mantêm. processado várias vezes. Sim. E você chegou a perder alguns processos? Eu perdi alguns processos sempre porque eu fiz uma piada a mais. Então, por exemplo, você fez um trocadilho com o sobrenome do cineasta Jorge Furtado. Esse tipo de coisa você não se arrepende? Eu sou estúpido, obviamente. Não, se fosse para fazer hoje, eu não faria. Eu acho absurdo que alguém seja processado e tenha que pagar por uma piada. É escandalosamente estúpido. Mas o humor também é ponto de vista, não? O humor também é ponto de vista. Por isso mesmo, você não tem que pagar, você não tem que sofrer um processo por causa disso. Mas você tem um ponto de vista que, apesar de estar envolta em humor, estava fazendo, no caso do Jorge Furtado, era uma informação que estava errada e ele ganhou o processo justamente por isso. Ele ganhou o processo porque eu fiz uma piada pesada com ele. Esse tom da sátira fez com que você muitas vezes fosse levado mais a sério do que necessário. Talvez seja o caso, não conheço o processo e tal. E outras vezes menos a sério. Eventualmente coisas que furos jornalísticos que você dava na esfera política, às vezes não eram levados a sério no meio político ou eram postos na conta lá do maluco da Veja, etc. Esse desentendimento em relação ao seu tom nunca incomodou você? Não, eu estava satisfeitíssimo com o meu espacinho, com o meu lugar, com a minha posição dentro da revista. Eu não queria passar para a política, não queria estar lá na frente da Veja. Eu queria estar onde eu estava. Eu queria estar nas páginas de cultura, de artes e espetáculos. Eu queria estar lá, falando daquela maneira sobre aquelas coisas, porque era o que eu sabia fazer. Eu não saberia fazer. Eu não sou a Dora Kramer, eu não sei fazer outra coisa. Eu faço aquilo lá, eu sei fazer, sabia fazer aquilo lá. Agora nunca mais vou fazer, mas fiz. Nós vamos agora para mais um rápido intervalo e voltamos já com o Diogo Mainardi, agora um cinquentão pacato. O Roda Viva está de volta com o Diogo Mainardi. Diogo, 2 perguntas em uma, ainda sobre política. Eu gostaria que você se classificasse politicamente, tentasse se definir.
Tem uma frase, uma expressão que você usa no livro, que é em relação ao Pietro Lombardi, o arquiteto do Hospital de Veneza, que é usada, que, enfim, é dita pelo John Ruskin, que é o reacionário inconformado. Se é isso ou se é algo assim. E segundo o Brasil, você escreveu um livro chamado Contra o Brasil. E nesse aqui, A Queda, você elogia muito o Rio de Janeiro, fala da vida boa do Rio, como era bom aquilo, e também você fala isso particularmente. Sim. Então, qual a sua posição política e qual a sua visão do Brasil hoje? Minha posição política? Eu posso pular essa, não tenho a menor Eu ideia. tentei aqui reacionário inconformado. Ótimo. Inconformista. Inconformista, no caso reacionário do Ruskin, inconformista. Tá eu sou um bestalhão, mas adoraria ser classificado dessa maneira. Um bestalhão. Está certo, também é apropriado. E o Brasil? Brasil, como eu digo no livro, houve uma reconciliação com o meu país, porque eu encontrei gente ótima no Rio de Janeiro. Encontrei gente, encontrei garagens, encontrei praias, encontrei um monte de coisas que me fizeram sentir muito à vontade numa cidade que não era a minha, eu sou paulistano, mas eu me senti muito à vontade no Rio de Janeiro durante esse período. Fiquei bem, fiquei como eu nunca havia ficado no Brasil desde que nasci, provavelmente, para a nossa geração. Ir embora era um programa de vida, né? A gente nasceu num período de ditadura e ir embora era realmente uma etapa da nossa formação importante. Eu consegui ir embora pela primeira vez aos 15 anos e não parei mais. Achei bom, eu continuei indo embora e fui embora novamente 2 anos atrás. Tenho esse sangue de ave migratória. E a tua relação com a Itália, como é que é? Não Veneza, falando Itália, a política italiana, aquela cafonice, Mário Monti, as dificuldades. Eu adoro o Mário Monti. Mário Monti quase o Mário Conte. Mário Monti, eu adoro o Mário Monti. É o melhor primeiro-ministro da história da Itália. Você está brincando. O melhor primeiro-ministro do mundo. Ele salvou as finanças do meu filho. Eu adoro esse homem. Me livrou do Berlusconi, que era um peso enorme, porque parece o Brasil, é a política. Eu tenho nojo da política, eu tenho asco da política. Você me perguntou a minha posição política é a mais distante possível, longe da política. Eu acho o político pegajoso, eu acho uma gente ordinária, uma gente cafajeste, canalha, ladra. Não gosto de político, não gosto de política. E os italianos são iguaizinhos. Agora eles estão vivendo esse hiato que vai durar muito pouco, infelizmente. Mas eu não tenho envolvimento pessoal. É muito simples para mim ver as coisas na Itália. Eu sou estrangeiro, eu sou brasileiro. Eu vejo as coisas de fora, elas não me afetam, não me atingem pessoalmente. Eu não sou... Mas você não sente a crise, Diogo? A crise que afeta a Europa, que afeta a Espanha, a Grécia, e afeta a Itália também, isso não te pesa? Eu sou brasileiro, Mona. Eu vi crise. Mas você está lá, né? Não, eu conheço crise. Crise é bem pior. Ô, Diogo... Eles estão numa crise, mas crise é outra coisa. Você falando em ir embora, em 2010, antes de voltar para a Itália, você usou o Twitter para dizer que voltava ali alguns meses para comemorar a derrota do PT e que você traria o espumante. Acho que alguma coisa deu errado aqui. Eu sou abstêmio em primeiro lugar. Isso foi uma torcida frustrada ou uma análise completa, um erro de cálculo, de análise muito grotesca? Não, era simples torcida, imagina. Eu torço. Não tem a menor graça você fazer previsões a partir da pesquisa eleitoral. Daqui 2 semanas começa o horário eleitoral e vai haver uma migração dos votos do Pernambuco. Eu estou um pouco me lixando, não sou analista político. Mas a sua torcida já não é um posicionamento político, mais ou menos, dentro do... Não, era uma torcida para... Quero mudar. Eu mudaria governo a cada 2 dias. Se eu pudesse... Eu fazia um impeachment presidencial a cada 6 meses. Esse recall que existe na Califórnia é uma maravilha. Vai lá, manda embora, dá um chute no traseiro. Quanto mais alternância, melhor. Eu gosto da Itália modelo pós-guerra, um governo a cada 9 meses. Eu acho perfeito isso. Infelizmente, eles se alternavam no mesmo partido.
Se fossem vários partidos, eram várias correntes de um mesmo partido. Mas se fossem vários partidos antagônicos, seria ótimo, eu adoraria. E outra coisa também é que você... E com pouco poder também. Quando você deixou o Brasil, quando você voltou para a Itália, existiu o boato de que você estava fugindo do país por medo de ser preso. Sim. Isso procede? Isso foi um anãozinho maléfico que espalhou na internet, ele me processou, perdeu em primeira instância, ganhou em segunda instância, perdeu em terceira instância. O processo foi extinto, mas ele espalhou, o anãozinho maléfico se chama Paulo Henrique Amorim. Ele espalhou pela internet e a internet só tem otário e eles acreditam no que diz um anãozinho maléfico. Mas como assim a internet não é só culpa tem otário? minha. É generalização perigosa. Não dá para generalizar desse jeito. A maioria. Seus acólitos estão lá também. Assim Há como exceções. Eu generalizaria, dizendo que na internet só tem otário. Diogo, você não vê, você fala que é contra a política, mas você não vê nenhuma diferença entre o pensamento de esquerda e direita? Você acha que isso não faz sentido hoje em dia? Porque você é visto como o demônio da direita, pela esquerda, né? Sim, eu não vejo nenhuma diferença. Nenhuma diferença. Não, acho que são canalhas iguais e o nível de canalice. Mas isso a partir igual. de quando? A partir do fim do comunismo? No caso brasileiro, eu acho que o PT é um problema, porque está no poder há muito tempo. Eles criaram uma organização como jamais houve, e de ocupação de poder. Não existe nada igual. Quer dizer, eles têm até um oficial de justiça que veio me entregar uma intimação às 8h30 da noite, segunda-feira, antes de começar um programa de televisão. Quer dizer, eles estão sempre atentos, sempre alerta, porque querem perturbar, querem incomodar e usam tudo. Usam a polícia, usam a justiça, usam a escola, usam a faculdade. Eles realmente se espalharam. Historicamente, se obviamente que houve um momento em que existia essa distinção, não sei se você concorda com isso. A partir de qual momento você vê historicamente o fim dessa distinção entre direita e esquerda? Depende do país, depende do lugar, depende da circunstância. Não, no caso do Brasil, porque você disse que quando o Fernando Henrique entrou, tudo que você gostaria era de escrever contra ele no dia da posse. Isso. O seu desprezo sobre dele. o pensamento sociológico. Na época eu não tinha uma coluna. Sim. Existe muita confusão em relação a mim, porque houve uma coincidência. Eu ganhei uma coluna da revista Veja, não para escrever do Lula, eu ganhei porque a Folha de São Paulo me convidou para escrever uma coluna, eu cheguei à Veja e falei, olha, eu vou embora, eu ganhei um convite para escrever uma coluna, vão me dar um monte de dinheiro. Eu falei, não, fica aqui. Então é uma coincidência. Você mentiu. Sobre um monte de dinheiro, lógico que eu menti. E deu certo. Eu conheço essa estratégia. Me deram a coluna e... Por acaso era no... Por acaso o Lula assumiu não sei quanto tempo depois, logo depois. Então é uma coincidência histórica. Se eu tivesse a coluna 10 anos antes, eu teria feito a mesma coisa com o governo. Mas você, então não teria diferença. Complementando a pergunta ou insistindo na pergunta do Rinaldo. Para mim, pessoalmente, sim. Para o meu trabalho, não. Insistindo na pergunta do Rinaldo, quando começa? Porque você falou há pouco da ditadura, que na ditadura era bom ir para fora, porque era um horror isso aqui. É sempre bom ir para fora. Agora, depois teve o Fernando Henrique, você queria radicalizar, depois teve o Lula. Quando a distinção entre esquerda e direita perde sentido para você? Eu não consigo... Eu vejo grupos de poder, eu não vejo esquerda e direita. Eu vejo bandos. A antiga distinção quadrilhas. econômica, de presença do Estado em Qual economia a para você diferença? não. Mas a antiga Não, mas na ditadura distinção, existia uma direita, que era uma ditadura, e existia uma esquerda. Sim, a ditadura acabou. Desde que a gente começou a se entender como país democrático, acabou. O primeiro presidente nosso, José Sarney, está com o PT. Então, como é que você vai falar em direita e esquerda? Se o José Sarney é o principal aliado do PT, é óbvio que essa distinção no Brasil não faz o menor sentido. Como é que... Não existe base. Eu não saberia classificar um governo ou uma pessoa a partir disso. É uma ocupação do poder. O problema é o poder. Existem grupos que roubam mais e roubam pior do que outros. Diogo, se você estivesse no Brasil hoje em dia, se você tivesse uma coluna hoje em dia, quem você acha que ia ser seu alvo? Eu não tenho coluna por causa disso. Eu não tenho alvo que me interesse hoje em dia. Que esgotou com Lula, você acha?
Eu fiz o meu trabalho, eu estou longe, eu não consigo nem pensar, não quero Você não pensar em coluna. acompanha? Eu ia te perguntar isso também. Você acompanha pela internet o que acontece no Brasil? Como é que você... Acompanho, lógico. Todos os dias você entra, É o meu país, eu leio então jornais. você Tem tem uma uma opinião noção. sobre a Dilma, por exemplo? Sobre a Dilma, esse troço aí, que opinião que eu posso ter sobre a Dilma? É um troço que está continuando o que fez o Lula, um pouquinho menos descarada, um pouquinho menos desavergonhada do que ele, o que é ótimo. Faz um pouco menos de pressão sobre a imprensa, o que é bom também. E eles tiveram um momento histórico fantástico pela frente, que podiam realmente dar um passinho para frente na economia do país. Não deu, deu um pouquinho, podia ter dado muito mais. Só insistir nessa questão de direita e esquerda. A esquerda vê você como parte de uma frente de direita, digamos, na imprensa e tal. Isso é injusto, essa avaliação? Não é esquerda, Michel, não é esquerda. São esses grupelhos, é gente que é paga para fazer isso. Se você está falando de Twitter, é gente que é paga, os otários que vão digamos, atrás. o PT, enfim, jornalistas identificados historicamente com a esquerda, etc. Porque não existe jornalista identificado com a esquerda. Tem jornalista que ganha financiamento da Caixa Econômica Federal, tem jornalista que ganha notícia do governo para fazer determinada coisa. Tem jornalista que é comprometido com o governo e jornalista que não é. No Brasil é Mas isso esse jeito só. você põe na conta dos otários todos os seus opositores também. Aproveitando esse cenário que você coloca, onde realmente tem tanta gente na internet, petralhas, você faz até às vezes uns testes de falar uma frase que... Você é muito especialista em fazer isso, né? De lançar frases que não é nem o que você pensa, mas só pela agressão as pessoas já se revoltam, já falam, tá cheio de petralha se manifestando, blogueiro. E no momento em que os jornais e também os veículos de comunicação mais tradicionais perdem peso, como é que você vê essa situação, que é causada um pouco pela internet também? Quer dizer, tudo precisaria de uma curadoria de informação, as pessoas confundem tudo, dão o mesmo peso para um blogueiro que tem, 20 leitores no seu blog, para um jornalista das antigas que escreve no Estadão, Folha, o Globo. Como é que você vê isso? O Mário Sérgio, que foi diretor de redação, o Rinaldo, na nossa época, quando a gente recebia a cartinha de um leitor, a gente dizia, esse cara é um louco. Quer dizer, o cara que escreve cartinha para o jornal é um doido. Foi doido até a internet. Depois da internet, ele ganhou um peso, ele virou alguém. Que tem voz, que publica, que emite. E, infelizmente, a imprensa segue o que esse idiota está falando. Eu sinto terror por essa transformação. No nosso tempo, a gente dava para o secretário de redação escolher a que tinha um pouquinho mais de gramática. Mas era o desprezo mais absoluto. Porque esse homem aqui tinha que ver qual era a matéria mais importante e não se basear na internet para ver o que podia vender mais. Mas quem está se baseando na internet? Todo mundo, né? Da imprensa, você falou da imprensa. Né? A imprensa se sujeitou bastante a isso. Mas do sujeito que Agora, fala... Agora o Mário Sérgio falou que o nosso programa está em 5º lugar no Twitter, como se isso significasse algo positivo. Não significa nada. Diogo, você tem um argumento que diz que, uma vez acho que você falou numa entrevista, que a ofensa pessoal é um argumento como qualquer outro, acho que era até uma ironia ou a sério, enfim. Mas é um argumento que, curiosamente, ele é comum até na tradição da língua inglesa. O Salman Rushdie tem um texto defendendo isso e tal. E quando você fala mal da internet, existe uma... Eu queria saber assim, onde é que a ofensa pessoal que graça na internet, é uma coisa muito comum, tal. Quando que ela passa a ser indevida, digamos? Quando é anônima. Qual que é o limite da... Quando é criminosa e anônima. Quando é questão de falar a verdade ou de ter responsabilidade ou coisa do gênero. Quando ela é criminosa e anônima, aí sim ela passa do limite. Quando ela é criminosa e o sujeito põe o nome dele lá, ele não vai ter um oficial de justiça na porta dele no dia seguinte, mas ele pelo menos se expõe. O anonimato é o principal problema da internet. Isso vai ter que ser resolvido de alguma maneira. Não dá. Eu escrevi vários artigos sobre isso, sobre as ofensas antissemitas contra o meu amigo Caio Blinder. Eu ficava horrorizado com aquele negócio, tudo anônimo, mas uma gentalha falando as piores barbaridades, que nem o Khamenei, nem o Ahmadinejad diria. E passa
passa, anônimo. Mas isso passa por algum tipo de controle? Você enxerga isso no futuro? Algum tipo de controle da informação Não pode haver anonimato. Não pode. Anonimato não tem que existir. Tem que existir alguma maneira de se chegar ao otário que está escrevendo uma frase antissemita na internet. A gente tem que saber quem é ele. Nós vamos fazer um último intervalo e voltamos já já com o nosso último bloco aqui no Roda Viva. Estamos de volta com o último bloco do Roda Viva, que traz no centro da arena Diogo Mainardi, autor de A Queda. Diogo, esse ano foi um pouco ruim para você, para nós. Há 30 anos, Ivan Lessa nos apresentou em Londres, onde você dilapidava o patrimônio familiar fingindo que estudava. Depois, passaram-se muitas luas, nós moramos no Rio na mesma época e ficamos amigos de Milor Fernandes. Frequentávamos as mesmas rodas boêmias. Queria que você falasse um pouco de Ivan Lessa e de Milor Fernandes, recentemente falecidos. Bom, Ivan, como você sabe, foi o meu tutor. Ele me pegou muito jovem, me deu os livros certos para ler, me deu um monte de livros para ler, me orientou, ele foi de uma generosidade que eu jamais seria com um garoto da minha idade, 18 anos, que bate na minha porta, me acorda na minha pestana vespertina, como eu acordei o Ivan, falando, eu peguei o teu endereço de uma empregada doméstica que trabalhou aqui não sei quantos anos atrás, brasileira. Ele abriu as portas para mim, não sei porquê. Realmente eu não entendo o que o moveu, e ele foi, para mim, a pessoa mais importante da minha formação intelectual. Não existe ninguém que tenha feito o que ele fez por mim. Nos últimos tempos a gente se separou, ele estava mal, ele separou todos os amigos, ele se distanciou de todos os amigos. Foi uma morte muito triste para mim, inclusive porque nós estávamos distanciados. Eu fui a primeira pessoa para quem a mulher dele ligou para comunicar a morte do Ivan, porque ela sabia que eu sentia por ele o mesmo afeto que sempre senti e que essa separação havia sido fruto de doideira. Ele era doido, nós sabemos disso, mas foi uma paixão intelectual. O Milor também, mas ele veio quando eu já estava formado. Ele, o Paulo Francis, essa gente eu conheci quando eu já tinha uma casca. Eu já tinha as minhas próprias ideias, ruins que fossem, elas já existiam. Eu já tinha um jeito de pensar o mundo e para mim o prazer de ter o Milor era pegar um restinho do bom humor, ele era o maior citador dele mesmo. Então, era viver permanentemente com o Milor Fernandes, porque ele se citava. Então, eu tinha o Milor de todas as épocas. Ele era a enciclopédia dele mesmo. E era muito bom tê-lo. Diogo, e seu pai? Nesses lados. Seu pai, Enio Mainardi, publicitário, cáustico. Você, em muitos aspectos, me lembra o jeito dele, assim. A gente se conhece há bastante tempo, antes de você ter a coluna na Veja. Segundo a resenha da Folha, eu sou quase cáustico. Quase cáustico. Que é mais ou menos como quase qualquer coisa. E eu me lembro do Enio muito também, assim, provocador, assim, sempre lançando butades, bravatas e tudo mais. Qual a influência do seu pai na sua personalidade? Como é que... Ele é pai, é difícil. Você não sente? Você não percebe? Pai não pode ser uma influência externa, intelectual. Pai é pai. Mas você tem um pouco do DNA dele, assim? Eu tenho 50%. Mas eu tenho como um antimodelo, né? Ô, Diogo, você me disse na entrevista que eu fiz para a Folha de São Paulo
que a morte do Gore Vidal, que era outra pessoa próxima, de quem você era próximo, transformou não na era maior bichona do Brasil. Não era próximo desse jeito. Pois é, me fale como era a sua relação com ele nesses últimos anos, enfim. Nenhuma. Eu fui Uma ligação, empregado da Folha de São Paulo e da Companhia das Letras. Quando ele veio para cá, eu era intérprete. Eu ia às reuniões, como os jornalistas brasileiros na época não sabiam inglês. Eu traduzia tudo que ele dizia. E durou uma semana, foi uma semana de trabalho. A gente se deu muito bem, porque ele ficou muito chocado com o que viu. E eu achava graça. Foi o meu primeiro trabalho para a Veja, encomendado pelo Mário Sérgio, um perfil sobre o Gore Vidal. Foi muito divertido para mim, a passagem dele, por toda a nossa cafonice, de a fazenda do Jorge da Cunha Lima, em que com a cantora de ópera que cantava com sotaque italiano, mas era campineira, e depois dão uma feijoada pro coitado, ele passa mal, e depois passando mal, ele senta num banco, e o banco tinha sido recém-pintado para receber o hóspede ilustre, e manchou o único paletó que ele tinha listas assim do banco azul do Jorge da Cunha Lima. Então essa sucessão de paspalhices brasileiras com o hóspede estrangeiro ilustre. Que acontece até hoje essas coisas, né? Eu não sou provinciano, eu não me ajoelhei aos pés dele. E acho que ele achou graça de um moleque que não se ajoelhava aos pés dele, tinha lido o que ele havia escrito, mas mantinha uma certa dignidade e eu não manchei o paletó dele. Ele, por gratidão, me recebeu na Itália algum tempo depois, quando eu me transferi para lá. Me hospedou 2 vezes na casa dele. Nós jogávamos xadrez, ele era um péssimo enxadrista. E toda vez que ele perdia, ele tinha um ataque no coração e tinha que tomar uma bolinha. E essa imagem que ficou dele. A gente se separou depois que ele enlouqueceu e começou a falar em apoiar Tim McVeigh e o terrorista de Oklahoma. Aí eu fiquei constrangido em procurá-lo outra vez, porque não saberia o que dizer. Diogo, você falou do Ivan Lessa, que você não entendeu por que ele te recebeu. E a palavra que me veio na cabeça foi generosidade. Não veio na tua cabeça, eu falei. Você falou? Eu falei. Ele foi de uma generosidade então, desculpa. absurda. E por que isso? É que eu acho que eu nem sei se eu ouvi ou se eu misturei, enfim, se eu editei. Você é generoso? Não, eu jamais faria. Mas você acha isso uma... Eu sou um bom amigo, sou fiel. Você acha isso uma qualidade louvável? Não ser generoso? Ser generoso. Lógico que sim, não me pertence. Eu não sou particularmente generoso, não. Qual é a qualidade que você acha? Eu não peço nada a ninguém, então eu sou muito na minha, sou honesto, limpinho. Então você dá a impressão... Não fisicamente, não em higiene. Você dá a Tanto que a impressão cultura me deu uma camisa nova para trajar, porque ela falou, não, isso daí não, essa camisa está suja, amarrotada, me deram essa camisa horrível aqui que eu vou roubar depois do programa. Você dá a impressão de ser uma pessoa bastante reservada, pelo menos nos seus textos, até esse livro, pelo menos, você não costumava expor, né, coisas íntimas e tal. A minha dúvida ainda a respeito do livro é como é que a sua família enxergou a produção desse livro. Está acabando o programa, tá? O próprio título, como é que você explicou para ele? Como é que... Sim, ele li o livro, ele rapidamente tentou imitar, ele fez a própria biografia dele em italiano, foi um bom exercício para ele também, gramatical, e eu prefiro a versão dele à minha, porque a dele tem, para mim, um peso muito maior do que a minha própria versão. Minha mulher, eu já disse isso várias vezes, é verdade, ela chorava e ria ao mesmo tempo em certas passagens do livro, e para mim essa foi a reação ideal. Ela é o meu leitor ideal e ela teve a reação ideal. Chorar e rir ao mesmo tempo, lendo a mesma frase, é mais do que eu poderia imaginar como autor. Obter da própria mulher, nesse caso, mas obter de algum leitor inteligente, no caso dela, e que viveu isso tudo junto comigo.
Ô, Diogo, lamento muito, Rinaldo, o nosso tempo esgotou. Oh, finalmente! Nós temos que encerrar o programa. Agradeço a presença do Diogo Mainardi, da Joyce Pascovitch, da Mônica Doff, do Rinaldo Gama, Michel Laub, Rodrigo Levino, do Paulo Caruso, dos tuiteiros telespectadores. Boa noite a todos e até a próxima semana.